Alô, Dibradores, está começando mais um DibradaCast. Eu sou o Caissara, não caiu, mas vai cair. Aqui é o 86 e falar de segunda divisão com o palmeirense é falar com o perito. Aqui é o Aguiar. Caissara, você sabe o que o trio de ferro tem em comum? Todos caíram? Todos foram rebaixados. Salve, salve, galera. Quem fala é o Alan, do Triplete Podcast. É uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E olha, uma mentira que virou verdade para alguns. É isso aí, pessoal. Hoje com um convidado ilustre do Triplete Podcast, o Alan. Seja muito bem-vindo, Alan. Muito obrigado pela presença. Não cara. É uma honra, de verdade. Legal estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Vamos falar de um tema que é polêmico, que me dói muito. Mentira, eu não tinha nem nascido, mas eu tô aqui para defender a causa. A gente já chama e já coloca numa roubada já, pra mim não é polêmica. Mas é isso aí, pessoal, a gente hoje vai tentar trazer à tona aí um assunto que a torcida do São Paulo sempre esquiva quando a gente comenta. Os rivais, claro, sempre vão tentar justificar como o São Paulo, que já foi rebaixado, que eles no estádio, quando eles estão fazendo aquela cantoria, eles cantam inclusive isso: nunca fui rebaixado, sou rebaixado, sou tricolor. Não curto muito essa música não, mas tudo bem. Então, a galera do São Paulo canta isso aí e os outros torcedores, e aí muito os corintianos e palmeirenses, porque e aí inegavelmente foram rebaixados do Campeonato Brasileiro, eles querem trazer o São Paulo para esse time, né? O Santos, por enquanto, ainda não se levantou nada que possa dizer isso, então a gente vai tentar aqui... sei lá, vai ver. vai saber, arrumar uns brasileiros aí por fax, quem sabe o rebaixamento também. Ganharam duas vezes no mesmo ano. O Mundial não, hein? Ô Alan, a gente já teve um São Paulino aqui no programa, que na verdade foi o cunhado do Aguiar, que foi o estagiário que participou uma vez aqui. Estagiário. Só que na época que ele tava aqui, ele ficou meio tristonho e tal, só que ele era mais novo que você, se eu não me engano. Acho que o estagiário é mais novo. Ele é de 96. Tá, o estagiário ele não pegou essa fase do São Paulo de ganhar os títulos... brasileiros, Libertadores, Mundial. Talvez ele não tenha lembrado. Só que ele pegou essa fase última do São Paulo. Quero saber como que é você, São Paulino, pegar essa fase aí de ascensão e descenso. Como que é? Caralho, isso... Pode falar palavrão, mano? Pode falar. A gente tem o diabo nesse programa aqui, como que não vai poder falar palavrão? É verdade, tem um anjo caído, né, velho? O anjo vai cair, permite. Então, cara, pra mim é muito foda, porque assim, mano, quando São Paulo foi campeão de tudo naquele período ali no meados da década de 2000, eu era aquele moleque de estar na escola e sabe o que é? Mano, você é foda, você vai pra escola, você é campeão brasileiro num ano, você é campeão brasileiro de novo, você é campeão brasileiro de novo. Antes você tinha ganhado a Libertadores, Paulista, mano, seu time não era uma máquina de jogar futebol, mas ninguém ganhava da gente, tá ligado? A gente, assim, claro, em competições de pontos corridos, porque no mata-mata a gente dava uns vexamezinhos sempre pro brasileiro. Mas até aí, foda-se. Cara, você passar de 2009 até agora, 2020, o ano que nós estamos gravando, tendo ganhado apenas um título da Sul-Americana em 2012, que muita gente fala um monte de abobrinha também daquela competição, e você figurar sempre entre os clubes que não tem capacidade de estar ali disputando título, de galgar um ano sim, passa 3 anos sem nada, risco de ir pra segunda divisão como foi em 2013, é foda, cara, é difícil porque você tá mal acostumado, entendeu? Você fica mal acostumado e, cara, ninguém falou assim pra você que, ó, amigão, na verdade, e na maior parte do tempo você vai talvez estar nessa situação, tá ligado? Hegemonia no futebol brasileiro é pra poucos e não dura muito tempo não, então acostume-se. Tem o caso do Cruzeiro aí que ganhou pra caramba esses tempos aí, né, e acabou sendo rebaixado, né? Exatamente. Mas você quer que traz um lenço agora ou depois? Não, tô de boa aqui. Hoje eu tô tranquilo. Assim, eu não sei como vou chegar no final. Eu não sei como vou chegar no final do programa, mas até agora eu tô de boa. Liverpool campeão, eu tô inteirão. Você é do time do Caissara, o Caissara também é torcedor do Liverpool. Sou red. Lá na Inglaterra eu sou. Pô, mas isso é mais recente, né? Cara, tipo, isso... 2005 você não ficou dividido, né? Você era São Paulo já. Não fiquei dividido, porque eu era São Paulo. Não, mas assim, meu time tava jogando contra o Liverpool, é claro, mas ali eu já tinha um carinhozinho pelo Liverpool, tá ligado? Principalmente por conta de videogame, você, tipo, conhecer um pouco da história do clube, você fala, porra, esse clube aqui é gigantesco, mas os caras estão na bosta, entendeu? A história do Liverpool é gigante. Gigantesca. E pelas tragédias de Hillsborough, e é uma parada que, tipo, eu sempre gostei muito relacionado ao futebol, entendeu? Então, eu sempre, caralho, é legal a história desse clube aqui. Então, eu já me interessava bastante pelo Liverpool, e assim, a ascensão da televisão a cabo não era tão grande naquela época, pelo menos pra mim, né? Mas só foi muito mais fácil, essa paixãozinha, assim, por esse clube, de você acompanhar mesmo todo final de semana. Depois você tem uma condição econômica um pouco melhor, coisa que vem aparecer, tipo, 2010, 2011 ali, então deu pra acompanhar mais legal. Até a facilidade, né, em
de consumir esse conteúdo internacional. Cara, eu falo pra galera, de vez em quando é mais fácil eu assistir um jogo do Liverpool pro final de semana do que assistir um jogo de São Paulo, porque de vez em quando é no PPV e, mano, não vou pagar 80 conto no PFC, né, velho? E o foda, mano, é que você assiste um jogo da Premier League no domingo, você vai assistir o jogo do Nacional, cara, é muito triste, porque a diferença é gigantesca, velho. A gente assiste pela responsabilidade e pelo compromisso, né, irmão? O amor é foda. Amor é uma bosta. Só pra você que curte o livro, então já fica uma dica aí, cara. Tem um documentário na Amazon Prime do Steven Gerrard, que é fantástico. Sim. Que você já viu, então? Was Dream Was, não sei, alguma coisa assim. Isso. É muito bom. Que conta muito da trajetória do Liverpool e do Gerrard nesse período aí. E agora, tipo, encerrou esse jejum de títulos. Enfim, tipo, fica pra quem que... Acabou, mano. Acabou. Até que enfim, né? Até o City foi campeão, pô. Pois é. Mas o Aguiar, Alan, falou que você vai ter convicção de que o São Paulo desceu a segunda divisão depois desse programa. O Aguiar prometeu isso. Pode ser, mas se vier com uns argumentos muito convincentes aqui, pode ser, mas não sei, vamos ver. Eu acho que não, mas vamos ver. Ô, Alan, não leva pro lado pessoal que eu vou falar agora não, mas eu sou vizinho de um time tricolor de São Paulo que é campeão da Copa do Brasil. É mesmo? É? Acho que eu sei, jogou até com o River esse time aí. Então, né, o Paulista de Jundiaí é campeão da Copa do Brasil, que não é estranho, né, mas tudo bem, tá faltando, tem um time aqui de São Paulo que não tem ainda, tem um time de São Paulo que não jogou a Copa do Brasil, assim, durante muito tempo não jogou a Copa do Brasil, né? Ah, também tem isso, né, mas não tem, assim, como a gente tem um time aqui de São Paulo que jogou a Libertadores durante um maior tempão e, porra, cara, pra ganhar foi foda, viu? O Alan ofendeu gratuitamente o 86. Não fui eu não, foi o Corinthians. Eu até ganhei em 99, vocês passaram quase 30 anos e chegaram na final. Sim, foi bastante assim, mas vamos logo pro negócio do segunda divisão aí, porque a coisa tá ficando feia pra gente. Vamos desviar o foco do programa. E ganhou a Libertadores nos pênaltis ainda, né? Aquela treta, mano, porque pro Cali ele fizesse um golzinho e tava fácil, viu? Aí também o Santos ganhou a Libertadores nos anos 70 com o Gil disputando 2 jogos. Mas aí, cara... Mas é fruto do seu tempo, né, cara? Não vamos, sei lá, é difícil, né? Cai, balão aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não. Cai na rua do sabão. Cai, balão aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não. Cai na rua do sabão. A pelinha de melão é de São João. Bom, vibradores, mais à frente a gente vai entrar no assunto do São Paulo com o Alan do Triplete, mas antes a gente vai dar aqueles recadinhos, como você já sabe, acesse o site www.dibrada.com.br, lá tem todas as mídias sociais que a gente está ativo, então você pode procurar diretamente por blog de Brada ou você acessa o site e lá ele te encaminha para qualquer rede social que você queira nos adicionar. E só para completar, o mesmo amigo que nos mandou mensagem no último podcast, que mandou um salve, agora ele veio com não entendi nada da João Avelange. Então, o que eu posso dizer para ele é que se você não entendeu nada é porque você entendeu, porque realmente não tem como entender. Entendeu? Certinho, Caissara. Só dando aqueles recados, né, que você acabou falando, adiciona a gente lá no Twitter, no Instagram, no Facebook, todos, @blog de Brada. E para fazer contato com a gente tem o site, que você pode entrar lá na parte contato, ou então mandar um e-mail para contato@debrada.com.br. E chegou para nós o e-mail do Jurandir Almeida, de Ferraz de Vasconcelos. E ele falou assim: boa tarde, caras. Que podcast estranho, não entendi nada. Eu achei que minha vida era bagunçada, mas esse campeonato foi pior que ela. E ele foi sucinto com essa declaração, falou que a vida dele tá tão bagunçada quanto a João Avelange, é porque você não conhece a vida do Aguiar. Que isso? Que isso? Ai. 86, quando você for fazer edição, nesse e-mail você coloca uma música romântica de fundo, tá bom? Ah, tá bom. Por quê? Porque a Lilian Camarim faz uma pergunta pro Caissara. 2, na verdade. Peraí, como é o nome da moça? Lilian Camarim. É Lilian Camarim? Isso mesmo. De Catalão de Goiás. 2 perguntas, tá? Se o Caissara é tão bonito como a voz dele. E a outra pergunta, qual é o maior time de Goiás na opinião dele? O maior time de Goiás, eu acho que é o próprio Goiás aí, que tá sempre incomodando no Campeonato Brasileiro, já eliminou o Palmeiras da Sul-Americana, já fez o japonesinho chorar na arquibancada. Acho que... É verdade. Acho que o maior time do Goiás é o Goiás. E a segunda pergunta? Então, sinto decepcioná-lo.
Só pra falar pra ela que o mais bonito nesse programa aqui é o Anjo Caído. Ah, com certeza, disparado. Que ninguém nunca viu também. Como nunca viu? Tá todo dia na Record? É verdade. Não, ele tá a voz dele, mas presencialmente não. O 86 já viu o anjo caído na cama. Olha, Aguiar, a cama tá tão vazia que até a companhia do Anjo Caído seria maravilhosa. Que isso? É tempo de quarentena. Em tempos de quarentena, O pouco anjo caído esquenta, né, 86? dizem que se você estiver no inferno, você abarra os capeta. No caso da quarentena, não precisa nem ser no inferno, pode ser em casa mesmo. Might not seem to care. I don't want clever conversation. Don't want to work that hard. No love. Bom, vamos lá. Agora eu vou contextualizar um pouco essa questão, e aí depois a gente parte pros argumentos e o Aguiar vai começar a atacar o São Paulo. Porra, eu vim aqui pra ser atacado, velho. Não, na verdade, Alan, eu vou te convencer que seu time caiu. Por favor, me convença. Coração aberto. Então, Dibradores, a gente chega ao Campeonato Paulista de 1990, e aí, se você escutou o nosso programa sobre a Copa João Avelange, você vai perceber que fórmulas e modelos de disputa de campeonatos no território brasileiro não são exemplos para nada. Eu já vi muito interclasse melhor organizado do que esses campeonatos que a gente vai comentar. Em 1990, o Campeonato Paulista tinha 20 participantes e teve 204 partidas. Você vê como é bem diferente do modelo atual, né? Tinha muito mais times e muito mais partidas. O campeonato durava praticamente 6 meses. Era de janeiro a junho, mais ou menos. Com isso, a todo momento, a Federação Paulista mudava o campeonato. O que aconteceu, basicamente? A Federação Paulista tinha o intuito de diminuir a quantidade de times que iriam disputar o campeonato. Só que, para fazer um sistema de grupos, ela definiu em 1990 que alguns times iriam disputar as fases finais e tal, e no ano seguinte os melhores times iam disputar um grupo e os times que não foram tão bem em 1990 disputariam um segundo grupo, que seria o grupo B. E aí começou essa história do São Paulo ter sido rebaixado. Aí, Aguiar, conta um pouco como foi essa repercussão na época, porque assim, em 1990 o São Paulo não foi bem no campeonato, ele caiu nas primeiras fases e aí ele se juntou com os outros times que não foram tão bem e alguns times que vieram de uma segunda divisão e juntou para fazer esse segundo grupo. Então, o São Paulo ficou no grupo dos menos ranqueados, vamos dizer assim, né? Para não falar diretamente que é uma segunda divisão. E se juntou a esse grupo dos menos ranqueados, São Carlense, Olímpia, Rio Branco e acho que Santo André, se eu não me engano, são esses 4 times. E aí... Tinha subido da segunda divisão, né? Isso, tinha subido na tal segunda divisão. Que era chamado de grupo especial, na verdade, né? Especial, isso aí. Grupo especial. Tipo carnaval. Isso mesmo. É bem carnaval mesmo. E aí, o que acontece? Só que assim, onde eu quero chegar aí? O regulamento não diz que o São Paulo disputou a segunda divisão. O São Paulo ficou num grupo, vamos dizer assim, dos menos ranqueados. O regulamento. Mas, pra quem viveu aquele momento, eu tava com 13 anos, pra quem viveu aquela época, todo mundo, até o torcedor do São Paulo, se sentia rebaixado. Por quê? O São Paulo entrou em 91 jogando num grupo que só tinha o São Paulo de time grande, os outros 3 times jogando com times mais fortes, o São Paulo passeando naquele grupo menos ranqueado, lá mais fraco. Então, o próprio torcedor do São Paulo, que na época, eu falo assim, o torcedor do São Paulo e os outros torcedores, sentia que o São Paulo tinha disputado a segunda divisão. Não se chamava segunda divisão, mas o sentimento do torcedor do São Paulo é que realmente tinha caído, entendeu? Então, um detalhe importante, quando virou de 90 para 91, o Fará deu entrevista falando que realmente o módulo com os times menos ranqueados não ia ter classificação para disputar o título. Só que o Fará mudou isso aí de janeiro para fevereiro, antes de começar o campeonato, entendeu? Aí o Fará mudou o regulamento e puxou 3 times do módulo que o São Paulo tá, para juntar com mais 5 times do módulo dos outros times e disputar as oitavas de finais do Campeonato Paulista. Então, o Fará também complicou muito a situação. Aí juntou mais com a declaração do Tele Santana, né, que tô chegando, peguei o São Paulo rebaixado, não sei o quê. Teve um dirigente do São Paulo que agora eu não lembro se era o Pimenta, não era o Juvenal, se eu não me engano era o Pimenta. Não foi o Pimenta, não foi? Foi o Casadoval. Isso, Casadoval, que também foi presidente do São Paulo. Sim. Ele era presidente do São Paulo, na verdade. Ele assume o São Paulo quando o São Paulo não se classifica para as eliminatórias do campeonato de 90, né? Isso. Então, e aí eles falaram que realmente São Paulo foi um desastre, aquela coisa toda de São Paulo. Então, assim, pra quem conviveu, apesar de eu ser muito novinho na época, assim,
13 anos, assim, tá começando a entender de futebol, né? Mas o sentimento de todo torcedor naquela época é que o São Paulo realmente disputou uma segunda divisão, entendeu? E inclusive, né, o regulamento muito louco, né? Porque aí o São Paulo classificou e assim, a coisa mais doida não foi essa, na minha opinião. Foi o Palmeiras ter vindo de um grupo mais forte e o São Paulo de um grupo mais fraco e o São Paulo ter vantagem de 2 resultados iguais, entendeu? Eu acho que isso foi mais louco do que ainda passar o São Paulo de fase. Que aí o São Paulo acabou indo pra final e passeou, né? Que o São Paulo passeou em cima do Corinthians. O Raí, naquele jogo dos 3-0, o Corinthians parecia Bragantino pro Raí. A torcida São Paulina explode a torcida tricolor, você provoca essa manifestação de alegria, de emoção, de vibração. Olha o frisson da galera, é Raí marcando, é Raí faturando um golaço no ângulo de Ronaldo Raí. O destaque do gol pro Zé Francisco da Moto, ligado na transmissão, pra dentro. Não, o Bragantino era campeão paulista. Acho que o parecia outra coisa. Não parecia. Então foi isso. A sensação de quem viveu esse campeonato paulista, e isso eu falo os próprios São Paulinos, tá? Que o São Paulo tinha disputado a segunda divisão, entendeu? Só para contextualizar isso que você comentou, Aguiar, e aí é um ponto que se levanta que o São Paulo ele foi beneficiado, assim, no mini tapetão, vamos dizer assim. Porque o que aconteceu? Em 90, o São Paulo não foi tão bem e ele foi passado esse segundo grupo, que envolvia os times mais fracos, certo? Aí só que aconteceu, em 91, foi como você comentou, a Federação Paulista decidiu tornar possível os 2 potes serem campeões. Então, como funcionou? Eram 2 grupos de 14 times, e do grupo A, que seria que é até chamado de grupo verde, e tinha os principais times do torneio de 90, e sem o São Paulo, que o São Paulo não foi tão bem, então ele ficou no segundo grupo. Então, do primeiro grupo, que seria a primeira divisão, entre aspas, se classificariam 5, e desse segundo pote onde estava o São Paulo, se classificariam 3 times e formariam uma segunda fase com 2 grupos. Esses 8 times se misturariam. E aí o ponto é que é o seguinte, o São Paulo, ele ficou num grupo com o Palmeiras e ficaram os 2 com 9 pontos. Só que aí o critério de desempate era número de vitórias, só que não número de vitórias em relação a esse grupo, sim, e sim todo o campeonato. E aí o São Paulo foi, entre aspas, beneficiado porque ele passou a maior parte do campeonato jogando contra times inferiores, que eram esse segundo pote. E aí ficou essa polêmica, porque teoricamente o São Paulo teve pequena vantagem pelo regulamento, e aí acabou o São Paulo passando por esse critério, fez a final contra o Corinthians, e aí teve o massacre do Raí no Morumbi. Isso é muito foda, porque assim, mano, o regulamento é estúpido, tá ligado? O critério de desempate dele é idiota, mas a questão é que assim, mano, todos os clubes assinaram o documento de início do campeonato e todo mundo tava de acordo, porque essa questão ela podia beneficiar qualquer outro time também, não só o São Paulo. Assim, acho que não tem questão, a legalidade do campeonato não tá em discussão, mas assim, você como São Paulino, você entende que o São Paulo sofreu um tipo de benefício em relação ao regulamento? Sim, com certeza, sem dúvida. O regulamento de 91, ele não tem o mesmo critério, porque o São Paulo jogou uma primeira fase com times bem desqualificados, tá ligado? Pra época, quando ele foi pra segunda fase, ele chegou com vantagem que ele tinha conquistado em cima de times menores, até contra o Palmeiras. Só que, como eu disse, é uma questão do regulamento, tá ligado? Não teve ninguém que fez movimento ali. O regulamento foi feito daquela forma, podia ser qualquer outro time. A questão é que foi São Paulo. Eu acho que esse é um ponto que gera controvérsia, porque o São Paulo, assim, tá na dele, ele tá lá disputando um campeonato, o regulamento falou que ele ia pra final, ele foi. Mas, assim, o ponto que a federação, acho que deixou a desejar foi de colocar os times em condições iguais nessa segunda fase, mas sem respeitar essa diferença técnica que houve na primeira fase, porque, por exemplo, o Corinthians, o Palmeiras, eles se enfrentaram o Santos, a Portuguesa, que na época era um time relevante dentro do cenário estadual, e enfim, e aí o São Paulo ele enfrentou os times que vieram dessa divisão de acesso, que seria uma segunda divisão, e acabou conseguindo mais vitórias. Então, isso aí é um ponto que gera uma certa estranheza. Assim, é como eu falo, cara, a gente falar desses torneios brasileiros, a fórmula de disputa, cara, é difícil de você entender. A gente pode discutir a justiça do negócio, né? Não a legalidade. É legal, tava no regulamento. É justo ou não? Aí é outra história. Eu não acho justo. Eu sou São Paulino, São Paulo foi beneficiado, mas eu não acho justo. Caiu ou não caiu, Zete? Eu acho que caiu.
Claro que caiu. Ô, Aguiar, na época você lembra de, tipo, quando terminou o campeonato em 1990, se houve aquela zoeira em relação ao São Paulo, de ele ter sido rebaixado, ou a galera tinha um sentimento de, tipo, é um segundo pote só, é um segundo grupo? Então, a zoeira, na verdade, assim, o São Paulo, a torcida do São Paulo, vamos dizer assim, quando aconteceu do São Paulo cair nesse grupo mais fraco, foi aquela zoeira total como o São Paulo tinha caído pra segunda divisão, certo? Só, o que fez um pouco o torcedor adversário esquecer o São Paulo? Que aí, em seguida, veio a Copa do Mundo de 90, entendeu? Então, aí deu, vamos dizer assim, um mês de esquecimento. Nem um mês, né, que o Brasil conseguiu ser eliminado nas oitavas pra Argentina, e aí a Copa do Mundo, tipo, acabou pro brasileiro, né? Então, aí... Canidia, ele mesmo. E aí, voltamos a encher o saco do São Paulo, que é o que restava, né? E o Corinthians, que também nunca tinha ganho o Campeonato Brasileiro, inventou de ganhar logo aquele ano, né? Então ficou mais dura ainda a vida do São Paulino naquele ano. Tupanzinho mesmo. Tupanzinho, né? Até o Neto. Caía, Neto batia. É, isso mesmo. Mas é bem por aí mesmo. Então, mas houve um momento de zoeira quando aconteceu, porque aí a Folha de São Paulo publicou, como falei, tinha dirigente de São Paulo falando, e o torcedor adversário, é claro. Olha, o São Paulo caiu pra segunda divisão do Campeonato Paulista. E aí foi aquela zoeira total, entendeu? Mas foi um pouco esquecido o caso da Copa. Então, e além dessa questão da Copa, é muito louco, porque assim, tipo, tentando contextualizar um pouco o campeonato de 90, né? Como a gente falou lá no início, tipo, ele era um campeonato dividido na teoria em 4 fases, né? Porque tinha a primeira fase, que as equipes se enfrentavam contra os times rivais de outro grupo. Depois, na segunda fase, era todo mundo do mesmo grupo que se enfrentava. Aí a terceira fase, o que era a terceira fase? Era uma repescagem. Isso. O que acontece? O São Paulo, ele ficou em 8º lugar no 1, com 23 pontos, ou seja, ele não se classificou, porque do grupo 1 se classificavam 7 times e do grupo 2 se classificavam mais 5. Só que no total de classificação para a quarta fase eram 14 times. Já tinham 12 aí. Iam subir mais 2 dessa repescagem. Isso. O São Paulo foi pra repescagem. E justamente isso. A repescagem, ela aconteceu durante a Copa de 90, né? Tanto é que o jogo de São Paulo, o último jogo contra o Noroeste, mano, é no Morumbi, quarta-feira, 1h da tarde, e, mano, tinha 200 pessoas na arquibancada, tá ligado? E era um jogo, no mesmo dia, tava rolando o jogo do Brasil e Escócia. E mesmo o São Paulo tendo ganhado do Noroeste, não foi suficiente porque o Botafogo conseguiu empatar em 0x0 com a Inter de Limeira e se classificou no lugar do São Paulo. Ou seja, o São Paulo, no campeonato de 90, o São Paulo morre na repescagem. Ele não passa pra fase... Verdade, esqueci de detalhar na repescagem. E o curioso é que, assim, essa terceira fase aí que o São Paulo não passou, tinham 14 times. E, assim, pra você ver como o São Paulo foi mal. Ele conseguiu ficar fora de uma fase do Campeonato Paulista que tinham 14 times. Não, eram 12. Eram 12 times. Isso, eram 12 times divididos em 2 grupos ali. A repescagem eram 12 times, mas a terceira fase que daria, que os times que disputaram a repescagem iam se juntar com os outros times, eram 7 times em cada grupo. Não, acho que a repescagem eram 12, hein? Era 6 times em cada grupo, o Caissara. Vamos lá, vou repetir. A repescagem eram 6 times, que foi onde o São Paulo caiu, certo? Os times, esses 2 times que passariam na repescagem iriam se juntar com mais 6 times que vieram da fase anterior. Então, a última fase do Campeonato Paulista, que na verdade é a fase que vai classificar os 2 times para a final, que foram o Novo Horizontino e Bragantino, tinham 7 times em cada grupo. E desses 7 saiu um, que foi o Novo Horizontino, e o outro Bragantino. Então, assim, o São Paulo caiu na repescagem, que eram 2 grupos de 6, mas essa terceira fase, que era a fase sequente, tinham 7 times em cada grupo. Então, 14 times, entendeu? Tá. Isso já na quarta fase, né? Eram os 12 melhores colocados da primeira e da segunda, mas os 2 subiram da repescagem, 14 times. Exato. Então, o que eu digo é que, assim, pra você ver como o São Paulo foi mal, ele ficou de fora de uma fase que tinham 14 times. Então, assim, pra você ter ideia, hoje o Campeonato Paulista, ele tem 16 times. Então, tipo, assim, o São Paulo conseguiu fazer, assim, algo relevante de forma negativa, mano, obviamente. O São Paulo conseguiu fazer foi patético, tá ligado? Digno de anos de São Paulo atual, entendeu? Eu acho que o São Paulo atual, ele não conseguiu fazer algo assim, nesse nível, até porque são outras competições e tal, mas assim, que também era outro momento, né? O Campeonato Paulista, todos os regionais, na verdade, né? Na década de 90 e para trás, principalmente, ele eram campeonatos mais fortes. Tanto é que você teve o Bragantino sendo campeão, você tinha vira e mexe a Portuguesa chegando, incomodando e tal. Hoje o Campeonato Paulista, ele é uma pré-temporada que tem um título, basicamente, né? De luxo, E que derruba treinador. Mas não precisa muito no Brasil para derrubar treinador, né? Qualquer ventinho derruba. Eu acho que o Campeonato Paulista ainda tem uma diferença nos outros estaduais, além de ter os clubes mais fortes do país, assim, eu falo economicamente, pelo menos deveria, né? É que é mal administrado. O Campeonato Paulista traz uma coisa interessante, não é igual lá no Rio, que sempre dá os 4 grandes, ou em Minas que tá sempre os 2 grandes. Sempre tem um time do interior numa final enchendo o saco, numa semifinal. Eu acho que isso que é o mais interessante do Campeonato Paulista.
Enchendo o saco. A Aguiar quer acabar com o time pequeno. Não, inclusive eu gosto muito dos times pequenos, entendeu? Mas eu acho assim, é o campeonato que tem mais, assim, finais diferentes, né? Não dá sempre os 4 grandes nas finais. Diga o Santos que perdeu pro Ituano. O Santos perdeu pro Ituano. O São Paulo mesmo ficou 15 anos sem ir pra final. Caiu ou não caiu, Zete? Eu acho que caiu. Claro que caiu. Sobre esses campeonatos da década de 90, né, o de 90 e o de 91, eu confesso que quando o Aguiar reproduzia essa fala dele, de que o São Paulo jogou a segunda divisão, eu não sei o Caissara, mas eu nunca fui atrás pra saber realmente o que tinha acontecido. Quando a gente marcou de gravar com o Alan, eu falei, vamos dar uma olhada, aí tem a matéria da Globo, você começa a ver alguns pontos. É primeiro que já tava tudo errado, né, de fazer o campeonato estadual junto com a Copa do Mundo, né? Pois é. Tudo bagunçado. Isso é um resquício dos campeonatos que tiveram na década de 90, né? Aqueles campeonatos bagunçados que culminou com aquele último programa que a gente fez da João Avelange, que foi o ápice da bagunça da bagunça. Mano, eu acho que o ápice da bagunça é 87, velho. Ah, sim, a Copa União. 87, a Copa União. Ali é o ápice da bagunça, mas ali é uma parada mais de reestruturação do campeonato, né? Mas ali é foda. João Avelange a gente tá ligado por que foi. Aí tem também esses campeonatos mais organizados. E o que também tem, referente a esse campeonato de São Paulo, é uma guerra de narrativa, né? Porque a Folha de São Paulo, na época, ela produziu uma matéria falando que o São Paulo jogaria a segunda divisão, né? Com aquela matéria que é famosa, que o Aguiar vive colocando ela em todos os sites, em todos os blogs que ele administra. No Wikifute eu coloquei em dia 1º de fevereiro de 2014. O Aguiar tem um pôster daquela foto no quarto dele. Só que o Estadão, ele fez uma mesma matéria falando sobre o jogo do São Paulo, dizendo que o São Paulo só não ia disputar o quadrangular final. Olhando a tabela do campeonato de 1990, você vê que o São Paulo, na primeira fase ali, ele ficou em 8º lugar. Então, para baixo do São Paulo teve o União São João, Guarani, São José, Inter de Limeira. E no outro grupo, o grupo 2, teve um monte de time que ficou com menos ponto que o São Paulo. O São Paulo ficou com 23, os outros times ficou com 18, 17, 15, 13, um monte de time abaixo. Então, o São Paulo não foi um dos últimos colocados para ser rebaixado, conforme o Aguiar falou. Tanto é que, em defesa do São Paulo, não tô aqui para ser advogado de São Paulo, mas como a gente estudou um pouquinho essa matéria, dá para perceber também uma matéria do jornal O Liberal, lá de Americana, mas falando que foi a primeira vez que o Rio Branco disputou a primeira divisão. E o Rio Branco disputou a primeira divisão, entre aspas, no grupo do São Paulo. Ele foi adversário do São Paulo também, no grupo amarelo. Muita luta, conquistas e sofrimentos entre a divisão especial. Depois de 41 jogos, o que parecia um sonho se tornou uma realidade. Por volta das 10 horas, o ônibus da equipe do Rio Branco começou a entrar na rua São Gabriel. Centenas de torcedores acompanhavam com bandeiras, faixas e tudo mais. Enfim, a realidade se transformou. O Rio Branco de Americana chegou na primeira divisão. Então, olhando essas nuances que tem, parece muito mais uma guerra de narrativa para falar que o São Paulo jogou a segunda divisão. Só que assim, o São Paulo tem a favor dele o tempo, né? Porque você tinha uma documentação, um regulamento todo bagunçado. E você também não tem tanto barulho, né? Porque o Campeonato Paulista, se fosse o Campeonato Brasileiro, talvez chamaria mais atenção. Mas o Campeonato Paulista, um estadual, eu acho que não chama tanta atenção e joga a segunda divisão. Eu acho que é isso. Eu acho que é muito mais uma guerra de narrativa, de brincadeira de torcedor do que qualquer outra coisa. Falando dessa questão da guerra de narrativa que você está descrevendo, além dessa guerra de narrativa também, tinha uma questão de desinformação, assim como você falou agora da Folha de Estadão. Porque, como você diz, mano, são 2 jornais relatando o mesmo fato. Um abordou de uma maneira e o outro abordou de uma maneira totalmente diferente. O Estadão falou que o São Paulo ia disputar um grupo B, que era previsto no regulamento. O regulamento de 90 falava que os times de tal grupo se classificariam para 91 através do grupo B, não da divisão de acesso ou da divisão especial, que era realmente a segunda divisão. E outra, não teve rebaixamento em 89, não teve rebaixamento em 90, não teve rebaixamento em 91, não teve rebaixamento em 92. Todos esses anos do Campeonato Paulista não teve rebaixamento. E tinha essas confusões ainda de grupo verde, grupo amarelo. Aí tinha a primeira divisão que eles chamavam de uma, aí você tinha o grupo especial que era a segunda divisão. Isso. E você tinha uma terceira divisão que se chamava segunda divisão. Parece, eu não sei se vocês lembram, mas no Campeonato Brasileiro tinha a A1, A2, A3, aí tinha a B1A, B1B, vocês lembram disso que tinha também? Tinha A1 e A2, né? É no Paulista. O Paulista tem o A1 e A2 hoje. O Paulista é A1, A2, A3 e aí a quarta divisão vira B1. É muito mais fácil você falar, primeira divisão, é segunda divisão, mas aí você fica inventando. Tabela periódica. Tem alguém muito numerologista, assim, não pode ser A4, tem que ser B1. Caiu ou não caiu, Zete?
Eu acho que caiu. Claro que caiu. A gente fez um programa da João Avelange e foi a mesma coisa. Eu acho que o principal argumento que o São Paulo pode usar é que ele foi... Como que ele jogou a segunda divisão em 91 se ele foi campeão no mesmo ano? Aí, cara, essa desinformação é grande. O Fará, ele falou que o São Paulo tinha sido rebaixado, só que o Fará era um cara que talvez não conhecia nem o próprio regulamento, que era da federação dele. Dirigentes do São Paulo na época falaram que o São Paulo estava indo para uma segunda divisão, até por uma questão política, porque havia uma briga política ali na época. O Tele falou, né, também. O São Paulo estava na segunda divisão do Campeonato Paulista e com medo de cair do Campeonato Brasileiro. Um momento muito complicado, um momento que o São Paulo está ali na segunda divisão do Campeonato Paulista, mas para enfraquecer a situação. Depois, exatamente. Ou seja, mano, é uma narrativa que existe ali dentro do meio, mas efetivamente não aconteceu, tá ligado? A gente quer, colocar fatos dentro de uma coisa que não aconteceu. É um revisionismo isso aí. Porque, assim, se você assumir que o São Paulo foi rebaixado, você teria que assumir que em 90 tiveram 8 times rebaixados. Então, totalmente incoerente, né? E como você comentou, nos anos anteriores não teve rebaixamento. Aí, simplesmente, em 90 vai haver... Só no ano de 90 tem um rebaixado. 91, 92 não teve rebaixado, sabe? É foda. Eu acho que assim, a Federação Paulista fez esse regulamento em 90, contando que todos os principais times iriam se classificar para 91, ela conseguir fazer realmente uma limpa no campeonato, né? Diminuir a quantidade de times no grupo e fazer uma espécie de Série A e Série B mesmo. Só que acho que ela não contava que o São Paulo ia tropeçar dessa forma, e aí acabou atrapalhando os planos da federação. E aí em 91, ela decide fazer essa junção entre o grupo A e o grupo B, porque em 90, realmente, existia a questão dos grupos, mas ele não estava claro se eles iam se cruzar, se o time do grupo B iria ter condições de ser campeão. E aí, acho que isso, e aí por conta do São Paulo ter partido pro grupo B, eu acho que aí foi um agravante para que a federação fizesse esse cruzamento de grupos para lá no final ter possibilidade dos dois grupos serem campeões. Mas difícil a gente falar essa questão, porque como que a federação ela ia se pôr? Ela falou o quê? Beleza, o grupo A e o grupo B vai jogar sozinho aqui, o grupo A vai jogar sozinho ali, e ninguém vai fazer final com ninguém depois, entendeu? É discutível, é difícil, né, cara? Os caras iam parar o negócio ali no meio do campeonato? Não, já que o regulamento do ano anterior, ele previa, né, essa questão. Então, o que eu ia comentar é assim, que ele previa essa distribuição em 2 grupos, mas ele não ele não informava se haveria um cruzamento. Assim, não tem como provar, porque, né, a gente não tá lá e não foi a gente que escreveu. Mas assim, eu pressuponho que era uma forma da federação ir minando os times que seriam do grupo B, que seriam os times que vieram dessa divisão de acesso e os times que ficaram numa pior classificação. Ela só não contava que fosse o São Paulo. Porque assim, se o São Paulo tivesse passado por esse primeiro grupo, era muito fácil a federação falar assim, o campeão vai sair do grupo A, ponto final, porque os times pequenos não iam ter força para barrar uma medida impositiva. Os times grandes não iam se importar com isso. Eu não acho difícil o que você está falando, eu não boto minha mão no fogo por esses caras que estão no comando, principalmente pelo histórico do Fará. Só que esse ponto que a gente está discutindo, ele fica discutível de novo, porque é o seguinte, em 87 já havia essa questão. A Ponte e o Bandeirantes de Birigui tinha, na teoria, caído no campeonato de 87, só que o Fará, ele assumiu a Federação Paulista em 98, ou seja, esses times que caíram em 87 continuaram jogando o campeonato de 88. E o que acontece? O campeonato de 88, ele contou com essa quantidade de times e tinha uma tensão nos bastidores ali, como a gente falou. Não teve rebaixado em 88, não teve rebaixado em 89, não teve rebaixado em 90. O torneio em 90, se eu não me engano, chegou a 28 clubes, quer dizer, em 91 chegou a 28 clubes, e o número cresceu, mano, até 93, ou seja, ele poderia ter feito isso em 92, em 91, em 93, dado esse corte, né, nos times, falaram, os times estão abaixo disso aqui e vão cair, mas não, continuaram jogando até ali. Foi uma coisa que foi se repetindo, entendeu? Não é uma coisa específica de um ano só. Ela continua acontecendo. O Campeonato Paulista de 94 é que muda isso, que há a divisão entre A1 e A2. Os times são da A2, vão disputar uma espécie de segunda divisão, e os times da A1 são da elite do Campeonato Paulista. Ou seja, esse corte, ele só acontece, mano, 4, 5 anos depois, quase, entendeu? É foda. Assim, é que a gente tá falando, é totalmente discutível, e aí, como o 86 comentou, é meio que guerra de narrativa, né? Cada um quer levar pra onde lhe convém. Caiu ou não caiu, Zete? Eu acho que caiu.
Claro que caiu. O Fará, que é um cara que era eterno no futebol paulista, né, da Federação Paulista de Futebol. Aí você tem o São Paulo, que tem o Juvenal Juvencio também, desde aquela época. Os anos 90 foi um penúncio daquilo que seria uma, entre aspas, moralização do que foi o futebol brasileiro, né? O Alan falou do campeonato de 87, que pra ele foi o ápice da bagunça, né? E a gente gravou o programa passado falando sobre a Copa João Avelange. Só que assim, você tem a Copa João Avelange, que foi uma bagunça realmente, foi um absurdo. Só que nos anos posteriores, por exemplo, em 2001 você teve um campeonato brasileiro, em 2002 você teve o campeonato brasileiro que o Palmeiras e o Botafogo caíram e ninguém falou em virada de mesa. Depois você teve em 2003, eu acho que o último que foi aquele mata-mata, e depois você já teve o campeonato de pontos corridos, que é o que a gente tem até hoje. 2013 foi o primeiro mata-mata, o pontos corridos. Eu lembro que assim, a gente tem uma regularidade desse campeonato de pontos corridos, que querendo ou não, tirando o caso lá do Everton, da Portuguesa, que também é discutível, né, mas aí não entra numa questão de regulamento, entra numa questão moral, da gente não saber exatamente o que aconteceu naquele ano, mas... Questão policial, né, mano? É, exatamente. Mas no caso específico de regulamento, a gente teve uma... Eu nem gosto dessa palavra de moralização, mas para as pessoas entenderem de que aquela onda de campeonatos absurdos e tal, ela ficou um pouco para trás, né, do campeonato brasileiro. Cara, sim, sem dúvida. Também por conta da chamada que a gente teve, né, da FIFA falar, ó, vocês não podem organizar o campeonato brasileiro se é aquela zona que foi. Enfim, eu acho que mudou um pouco, né, dos anos 90, nos presenteou com o Juvenal Juvencio, com Eurico Miranda, Mustafa Contursi, Citadini e com várias outras pérolas aí, né? Cara, em relação ao brasileiro, a gente não tem 20 anos de campeonato de pontos corridos nesse modelo. E outra, pra mim, sinceramente, é o nosso feijão com arroz, cara. A nossa maior conquista em relação ao futebol brasileiro é o campeonato de pontos corridos. Pra mim, isso não tem muita discussão. Isso padroniza tudo, isso equilibra relação de calendário, equilibra a relação com o patrocinador, grade de televisão, planejamento, ou seja, mano, isso é básico, é basilar. Se você não tiver isso, você não tem nada. Você não pode fazer um campeonato que não me dê segurança jurídica, tá ligado? Esse campeonato tem que ter. Ô, Alan. Diga. A gente discutiu isso no programa passado, mas eu queria saber a opinião de vocês, porque para embasar um pouco do que é outro argumento que o São Paulo pode usar. Eu queria a opinião de você a respeito da Copa João Avelange, porque assim, se o São Caetano tivesse sido campeão brasileiro da Copa João Avelange, todo mundo ia falar que ele foi o campeão brasileiro daquele ano. O Caissara falou, o Guerra também, que eles consideram o campeonato brasileiro, mesmo o Vasco ganhando, porque o São Caetano veio de um módulo de cor diferente também, e ninguém questiona, ele veio da terceira divisão e foi campeão brasileiro. Apesar que ele não foi. Eu quero saber, que a gente gravou o programa passado falando da Copa João Avelange, eu queria saber se você lembra mais ou menos disso e dê a sua opinião sobre esse torneio. Mano, assim, lembrar de cabeça mesmo, assim, pra te falar, eu não tenho lembranças tão claras, porque, como eu tava falando até antes da gente começar a gravar, eu falei, cara, eu tenho lembranças mais claras assim mesmo, de 2002, 2003 pra frente, mas, é claro, a gente gosta de futebol, a gente acompanha a história, a gente sabe bem o que aconteceu. Cara, é um campeonato de responsabilidade do Clube dos Três na época, né, é meio que uma homenagem ao João Avelange, então presidente da FIFA, assim, o cara tem uma relevância pra história do futebol, beleza, tem, mas a gente sabe também um desserviço que foi prestado, gigantesco pra história, mas, mano, tem questão judicial no meio, porque tem a questão do Botafogo também, se eu não me engano, tem uma parada do Gama, eu acho, também na época. São Paulo envolvido de novo. São Paulo envolvido, Sandiroshi, né? É difícil, cara, é um campeonato muito bagunçado também, muito bagunçado, mas assim, a questão do São Caetano chegar e disputar a final, o regulamento previa isso, né? Exato. Então, exatamente isso. É um argumento que não tem como você falar. Se você, como dizem, né? O acordo não sai caro, né? Se você já combinou. Isso, você começa um campeonato, todo mundo ali assina. Beleza, concordo com o regulamento. Não adianta você reclamar no final do campeonato, amigo. Desculpa. Até porque se você for fazer uma peneira e for pegar campeonatos organizados, que tiveram critérios técnicos bem definidos, cara, vai sobrar o quê? 10 campeonatos nacionais. Então... Pois é, cara. Meu, é difícil. Você tem que aceitar que você teve problemas e, tipo, servir de exemplo para que você não volte a repeti-lo, mas não dá para você apagar a história. Se a gente pegar campeonatos até mesmo nacionais de 59, né, que é quando a gente tem uma consolidação um pouco maior ali, de 59 até justamente onde a gente tinha conversado agora, até 2003, cara, a gente tem campeonatos bagunçadíssimos, cara, com regras não definidas, campeonatos que duravam 14 meses. Meu... Não, em 98, 99, você tinha uma final em 3 jogos e ainda com vantagem de resultados iguais. É tipo coisa que não dá pra você entender. Cara, a gente tem essa bagunça até hoje no Campeonato Carioca. É difícil de entender o regulamento, entendeu? Era um dos campeonatos mais bonitinhos que tinha, de padrão. Os caras conseguiram cagar o negócio, velho. Mas eu só tô achando estranho o seguinte, o Caissara e Alan. O Aguiar tá bem quietinho, né? Ele...
Foi convencido? Não, eu só tô analisando. E olha que eu nem fiz defesa ainda, hein? Eu tenho 3 pontos para discutir, mas primeiro eu queria perguntar pro Alan, que ele falou que acompanhou a partir de 2002, o que ele achou do São Paulino Diego comemorar o título, comemorar um gol em cima do escudo do São Paulo. O Diego é São Paulino, né? Apesar de jogar no Santos. O Aguiar tem uma carteirinha que ele sabe de todos os times dos jogadores. A gente chega nesse nível desses caras, assim, é claro que ali o campeonato de 2002 foi escroto, porque, porra, eu não esperava, né, que o São Paulo passou em primeiro lugar e ia pegar o Santos, tinha passado em oitavo e ia tomar cacete. Mas, atropelado é a frase certa. Pode ser, realmente. Aquele Santos arregaçou o São Paulo. Mas eu não, cara, não é um negócio que mexe comigo, não, porque esses caras, não sei se eles têm time de coração assim, não, viu, cara? Toda hora é um time diferente, a cada 6 meses beija um escudo, então... Não, eu falei o Diego São Paulino, né, porque eles foram fazer uma entrevista com a mãe dele lá em Ribeirão Preto e foram filmar o quarto dele e a mãe dele não tirou o pôster do São Paulo que tava na parede, entendeu? Valeu, e ele fazendo uma reportagem pro Santos. Tá de serviço, né, amigão? Não, complicado, né? Pois é. E o Diego já era profissional, já? E já era jogador do Santos, já era em cima de 2002. Os meninos da Vila ali já, né? Já eram os meninos da Vila. Mas eram os meninos da Vila Sônia que eles falavam, né? Vila Sônia. Mas o Diego é um caso à parte, o que ele fez lá, a entrevista que ele deu pro Desimpedido, que hoje a camisa dele é o Flamengo, que o time dele é o Flamengo, é um cara que, pra mim, se eu sou o presidente do Santos, ele não pisa mais em Santos. O Aguiar, ele é um cara muito sentimental, Alan, porque todo jogador que sai do... Não faz isso não, cara. Todo jogador que sai do Santos e fala qualquer coisa, ele fica chateadinho. Não, mas grande parte da torcida do Santos não gostou dessa declaração dele por Desimpedidos. Mas a torcida tem que se preocupar com outras coisas, mano. O jogador passa. O que a gente tem que se preocupar é com o time. Tem que preocupar que a gente tá... Na nossa esperança de futuro é o Soteldo. É isso que a gente tem que se preocupar. Caiu ou não caiu, Zete? Eu acho que caiu. Claro que caiu. Mas assim, eu tenho 3 pontos pra discutir aí que eu quero que o Alan escuta aí com muita atenção, tá? Um detalhe pequeno que eu acho que foi o maior erro da Federação Paulista pro campeonato de 91, já que ela queria falar que os 2 grupos tinham o mesmo peso, não peso, eu falo em qualidade de time, mas peso para classificação. Não devia ter um grupo com 5, outro grupo com 3. Tinha que ser 4 classificados em cada grupo, independente se um grupo tá mais forte ou não. Já ia dar uma outra validade pro campeonato. E uma outra coisa que o Fará podia ter, o Fará nos cuidava do regulamento, mas quem fez o regulamento, a tabela, podia ter cruzado as 2 chaves. Não ia ter um peso tão grande como ficou, dando vantagem de um time só a mais numa chave e um time a menos na outra, entendeu? Acho que assim, foi um detalhe que a federação não pensou, entendeu? Cara, essa questão do regulamento, como a gente falou, a gente vai ficar discutindo aqui até 2037 esses regulamentos. Tanto é que assim, o campeonato de 90, na primeira fase, passavam os 7 primeiros, do grupo 1 e os 5 melhores e o grupo 2. Só mudou a quantidade de times, de um ano pro outro. Não, sim, mas eu falo assim, se eles queriam proteger o São Paulo, vamos dizer assim, entre parênteses, de um vexame, por estar, tipo assim, considerado uma Série B, se eles tivessem colocado 4 clubes em cada chave, tinha diminuído um pouco essa discussão. Até uma chave 1, a chave 2, mas por que uma chave tá mais forte? É porque foi a classificação geral. Azar do São Paulo, azar não, ou até sorte do São Paulo, que é no grupo mais fácil, entendeu? Eu acho que teria dado menos discussão, entendeu? Do que... Pode ser. Entendeu? Mas é discussão do regulamento, né? Foda. Agora, o São Paulo, meu segundo ponto que eu queria discutir, que o São Paulo perdeu a grande chance de ser pelo menos falar, nós não fomos o único que caímos. Foi quando o Grafite fez aquele maldito gol contra o Juventus. Pois é. Que podia ter rebaixado o Grafite, né? Sim. Culpa do Grafite. E aquele jogo foi engraçado. O que a torcida do São Paulo ficou brava aquele dia, né? Nossa, a torcida do São Paulo xingou pra caramba o Grafite. E o Grafite... Eu acho que a torcida do São Paulo é meio ingrata com o Grafite até hoje. Mesmo o Grafite tendo sido campeão do mundo, tá ligado? Mas Grafite, velho. Ajuda nós, velho. Mas aí... Ajudar, mano. É complicado esse assunto, né? Porque o cara é profissional, ele não... Eu entendo a torcida ficar chateada com ele, mas eu entendo o jogador entrar em campo e isso é cara da ética, né, velho? Porra. Com certeza o São Paulo não fez aquela pré-eleição. Não, a gente precisa ganhar, vamos dar a nossa vida. Cara, o São Paulo foi lá pra jogar o jogo dele. Se tivesse perdido, não ia ser a pior coisa do mundo. Longe disso. Vocês lembram de 2009? Um jogo Flamengo e Corinthians, onde o Felipe ele faz a mínima questão de defender um pênalti do Flamengo. Isso, eu lembro. Por quê? O São Paulo também estava disputando o campeonato ali em 2009. Mas se o cara bate no meio, ele ia pegar, entendeu? Porque o cara bate no meio, o cara não é trouxa, né, velho? Mas às vezes o jogador escolhe essa opção, porque ele acha que o goleiro vai cair para um lado, ele bate no meio. Mas... Assim, o Pato faz isso. Se fosse o Pato, beleza, é o Pato.
Mas assim, o que eu tô querendo dizer assim, o São Paulo com certeza não foi pra lá, tipo, pra jogar o jogo da vida, pra buscar uma classificação. Ele foi lá, entrou em campo, e aí o outro time conseguia estar menos motivado e com qualidade técnica inferior, e aí o São Paulo foi lá e fez os gols. Mas o Grafite não chega nem perto de ser um salvador, um messias, do que Thiago Ribeiro, que salvou o Palmeiras de ser rebaixado no ano do seu centenário. O Paulo Nobre deveria fazer uma estátua de bronze lá pro Thiago Ribeiro. O gol mais importante que o Allianz Parque comemorou foi do Thiago Ribeiro lá na Bahia. Pois é. O Palmeiras ia ser rebaixado no ano do seu centenário. Ia ser uma marca vergonhosa assim que não ia ter precedentes em lugar nenhum. Acho que o Paulo Nobre, depois ele fez uma gestão boa, né? No ano de 2015, depois ele foi reeleito em 2016 e o Palmeiras foi campeão brasileiro. Money, 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 money! A gente tava falando esses dias, o Paulo Nobre empresta dinheiro pro Palmeiras a juros baixos. A juros de pai, eu digo, tá ligado? Exatamente. Tem diretor que doa terreno pro clube. A gente não encontra uns pais desse aqui na quebrada, mano. Não encontra, velho. Não encontra. E, mano, qual que era o terceiro ponto, Aguiar, você falar? O terceiro ponto é uma coisa curiosa. Não tem nada a ver com o Campeonato 90, mas como você é torcedor do São Paulo e eu e o Caissara somos santistas, eu acho que é interessante a sua opinião. Nos últimos anos, né, é coisa de décadas já percebeu que todos os jogadores do São Paulo que vai jogar no Santos se dão muito bem, mas ao contrário, não é a mesma coisa do São Paulo? Já parou pra pensar nisso? E assim, já parei de pensar nisso, mas não só em relação ao Santos. Eu já parei de pensar nisso em qualquer outro time. É só o cara sair do São Paulo, o cara é campeão. O Everton, não sei se vocês vão lembrar, acho que o Everton Felipe, que jogava no Sport, foi jogar no São Paulo. Mano, o cara saiu, foi jogar no Atlético Paranaense, o cara foi campeão da Copa Sul-Americana, velho. O São Paulo tá numa fase. O Wellington, ele era capitão do Atlético Paranaense. O Wellington foi campeão da Copa do Brasil e campeão da Copa Sul-Americana. E no São Paulo não ganhou nada. O Rodrigo Caio, da base do São Paulo, na estreia do São Paulo, ele toma 3 canetas do Sheik, o São Paulo perde de 5-0. O cara hoje é campeão da Libertadores, campeão do Brasil. Até o Lucão deve ter sido campeão lá no Portugal, acho que ele foi. Não. O Lucão meteu processo agora. O Lucão tá se sentindo chateado. Não tem processo no São Paulo. Tinha o zagueiro do São Paulo que a torcida queria a pele dele, que depois foi campeão no Atlético Mineiro, não era... Ed Carlos? Não, mas Ed Carlos foi bem, pô. Mas Ed Carlos foi bem. Ed Carlos foi bem. Ele foi campeão do mundo. Campeão mundial, da Libertadores também. Mas depois ele foi campeão também Putz, se eu não me engano, ele tava naquele elenco de 2013, se eu não me engano. Ele tava no Atlético... O Richarlison tava. O Richarlison tava. Isso eu lembro. Mas o São Paulo tem acontecido isso mesmo, de revelar assim, os jogadores passam lá, ficam um tempo, não acontece nada. O Michael, que o São Paulo pegava bastante no pé, e ele foi lá no Grêmio, foi capitão, foi um jogador importante e tal. Sim, jogando bola pra caralho, né? E o Paulo Henrique Ganso? Não, o Ganso... Cara, o Ganso é uma parada forte que eu acho que cabe a vocês, assim, pra falar também. Né? O Ganso, o último lapso dele foi no São Paulo, assim, depois disso ele... No Fluminense ele tem só andado em campo, assim, ele tem a qualidade técnica, assim, incrível, mas acho que a capacidade física dele é muito aquém do que o futebol precisa hoje, então ele não consegue jogar em alto nível mais, pelo menos isso que eu vejo. Anos 60, assim, sabe, sei lá, camisa pra dentro. Eu acho que o Ganso é aquele caso que ele nasceu na época errada em relação à competitividade da partida, porque ele com espaço, cara, naquele time do Santos ele ia muito bem também, porque o time tinha várias opções ofensivas. Então não adianta você colar um cara no Ganso e deixar o Neymar, deixar os outros jogadores que estavam bem livre. Então facilitava. Agora, por exemplo, Fluminense, tem quem lá no Fluminense? Ele e o Nenê. Aí você bota Vocês acham que vai jogar Ganso, Nenê e Fred? Pelo amor, né, meu? Aí você põe um cara marcando cada um desses, esses caras não se movimentam mais, eles esperam a bola no pé, então... Um cara marca os 3, porque é jogar no asilo, né, cara? A natureza marca, vai deixar ele. O Fred vai meter gol lá, pô. O Fred no Fluminense faz gol. Veremos, que eu não sei também, mas... Caiu ou não caiu, Zete? Eu acho que caiu. Claro que caiu. Eu acho que essa discussão sobre o Campeonato Paulista foi meio que pataquada, né? Acho que o Aguiar prometeu muito, falou que ia falar um monte aqui, chegou e quase concordou. Eu acho que o Aguiar vai sair concordando com a gente aqui. Eu só não tenho certeza, né, que o São Paulo caiu, como eu vivi o São Paulo rebaixado, que é diferente. O Aguiar é um negacionista do rebaixamento. É um terraplanista esse maluco. Mano, eu vou te dar uma foto, eu vou te dar um
um globo terrestre. O Aguiar é o cara que acredita em fake news desde 1991. Não, mas O Aguiar é o terraplanista da podosfera, velho. Não, eu vivi o São Paulo rebaixado. Eu vivi ainda. Uma coisa que, tudo bem, pode não ter o regulamento falar que o São Paulo caiu, mas que eu vivi o São Paulo rebaixado, isso ninguém vai tirar de mim. Mas caiu. Caiu, assim. caiu. Sabe por quê? A gente sabe que caiu? Porque o São Paulino pode até achar que tá certo, mas sempre vai ter esse cutucão no São Paulino, que não tem jeito. São Paulo, vai ter sempre a discussão que o São Paulo disputou um grupo mais fraco, o São Paulo caiu. O São Paulino vai ter que ver mais fraco, sem o resto da vida com isso, entendeu? Não, mas é mais fácil admitir, você não faz igual os palmeirenses, admite, é mais fácil. O palmeirense é um negacionista aí porque, também. Porque não tem o que admitir, entendeu? Porque, cara, assim, agora vai ser a minha parte, eu vou dar minha opinião aqui. Mano, o São Paulo não foi rebaixado em 90, ponto. Ele teve que disputar um módulo mais fraco em 91, sem dúvida nenhuma. Ele ganhou vantagem devidamente em 91 porque o regulamento era burro, mas era o regulamento. E, cara, assim, pra ser claro, tipo, a gente tem até, ó, o podcast aqui, a gente não é formado em direito, velho, mas a gente assistiu o Lei e Order aqui no bagulho. Certo. E é o seguinte, mano, parágrafo 1º, artigo 5º de 1990. Para o campeonato da primeira divisão de futebol profissional em 91, o grupo 1 será constituído pelas 14 associações classificadas para disputar a quarta fase do campeonato de 90, e o grupo 2 será constituído pelas 10 associações restantes que não se classificaram para a quarta fase e mais 4 advindas da divisão especial de 90. Parágrafo 2. Aqui o bagulho fica claríssimo. No campeonato da primeira divisão de futebol profissional de 90, não haverá descenso. A divisão especial profissional de futebol, mas a partir de 91 ou a cada ano, haverá descenso de uma associação para a primeira divisão de futebol paulista e o acesso de uma associação da divisão especial para o futebol profissional. Mano, assim, pra mim é muito claro isso aqui, porque não tem problema nenhum. Um monte de clube que foram jogar o Campeonato Paulista de 90 não fizeram grandes investimentos porque sabiam que o time não ia ganhar. Os dirigentes do São Paulo, o Fará, a Folha de São Paulo, muita gente, o Tele, ninguém sabia do regulamento, ninguém entendia porra nenhuma e falou que deu na cabeça, por questões políticas até, em relação aos dirigentes de São Paulo. Não foi, ponto. Não foi rebaixado, não há o rebaixamento em 90. Ele foi, assim, foi vergonhoso não ter nem se classificado para as fases mata-matas de 90. Vergonhoso, pífio, patético, como o Mauro César diz. Mas, cara, é um regulamento cagado, político, mas foi virada de mesa, entendeu? E outra, cara, pra reafirmar esse negócio, se tem um regulamento e todos os times assinam aquele regulamento, como eu já falei lá atrás, não tem o que se discutir, velho. Não tem rebaixado. O que pode se criar é essa questão, esse folclore que a gente brinca, que é do futebol, velho. Você tirar essa onda, você falar esse negócio. Foi rebaixado, caiu pra segunda divisão. Mas não aconteceu, velho. Fato é fato. Mas eu vou te dar um checkmate jurídico agora, pode ser? Vamos lá, putz. Não vou falar fake news. Eu vou te falar... Você passa cloroquina? Cloroquina é do SUS. Eu sei que tu me cura. Em nome de Jesus! Não, vou te falar, você falou aí que tem o regulamento, muita gente assinou. Eu vou te dar um exemplo que muita coisa que gente assina e no outro caso tem a mesma validade, só assistiram e não assinaram nada. Casamento, você vai lá no casamento, vai no cartório, casa, certo? No papel bonito. Mas se você viver junto 6 meses com a pessoa e comprovar com testemunha que morou 6 meses com essa pessoa, na justiça você tem menos direitos do casado. Então eu tô te dando um exemplo que quem testemunhou São Paulo na segunda divisão também não tá errado. Velho, não. Você deu uma volta aí. Esse negócio que você falou, você recebeu via WhatsApp, só pra saber? Não, claro que não, né, pô? Você recebeu eu tava guardando aqui na minha cabeça. Tava esperando a hora certa. O Aguiar, ele ainda, graças aos deuses aí, graças às coisas boas da vida, o Aguiar tem se desvencilhado um pouco das últimas eleições de 2018. Ele tem, né, a convivência aqui com a gente, né, Caissara? A gente tem conseguido mudar um pouco dele, mas ele ainda tá em alguns grupos de WhatsApp, ele ainda tá frequentando os grupos no Facebook de terraplanismo. Então tem coisa que o Aguiar fala. Ele tá com bandeirinha do Brasil no Twitter. Negacionista, anti-vax, bandeirinha do Brasil, de Israel e dos Estados Unidos. O Aguiar, assim, ele tá vindo pro lado certo da força, mas tem coisa ainda, Aguiar. Vem com nós, Aguiar. Dá a mão aqui pra nós aqui, velho. Vem com nós. Mas é tão difícil admitir que o exemplo foi sensacional? Cara, assim, eu acho que você pode usar esse exemplo pro cotidiano, pra vida normal, assim, de pessoas e de um casamento especificamente, entendeu? Então, mas pro futebol, não. Não, mas eu tô te falando que quem testemunhou o São Paulo na segunda divisão também não tá errado. Mas não existe testemunho de uma parada que não existiu, velho. Ué, mas
Ué, mas não jogou. Você tá sozinho, Aguiar. Eu não consigo te ajudar nisso, não. Demorou 6 anos, 6 meses com a pessoa, como prova que tá casado. Você jogou uma série, um grupo com um monte de time fraco e muita gente testemunhou, é a mesma situação. Não, cara, esses grupos fracos estavam no regulamento falando que fariam parte da divisão principal do campeonato. Eu não tava falando que fazia parte de uma divisão especial. Não tem, né? Não tem briga aqui, entendeu? Ô, Aguiar, você é um cara que sua família é bastante de americana. Teve lá o jornal do Rio Branco falando que disputou a primeira vez a primeira divisão. O Liberal. O jornal O Liberal. O Tigre de Americana. Então, e ele disputou na mesma divisão do que o São Paulo. Então você vai negar que o Rio Branco jogou a primeira divisão? Você vai fazer isso com a sua família? Pra mim, o Rio Branco não jogou a primeira divisão. Olha, você é um imoral. Então, mas aí quando a gente fica assim, pra mim é foda também. Pra mim, o mundo tinha que ser lindo, não, mas tá ligado? Agora eu vou defender o Aguiar e não o ponto dele. O que o Aguiar tá fazendo é a profissão. Ele é advogado. Ele não pode, um advogado não pode chegar assim pro juiz, realmente o meu cliente aqui, ele mandou mal, prende ele. Tipo, mano, ele vai até as últimas consequências pra tentar salvar. É isso aí, velho. E eu só vou dizer uma coisa, Aguiar, toma cuidado com quem você coloca na sua casa, que pula o muro, que de repente aparece lá, você não sabe como foi aparecer lá. O cara morou no seu apartamento e no Guarujá durante o mocota, você não sabe de nada, sei lá, velho. O Queiroz pulou o muro, ele apareceu voando na casa do senhor ou ele foi levado por alguém? Mas assim, esperto aí, mano. Vou usar uma segunda prova. Qual é a importância do Tele pro São Paulino? Pra mim, gigantesca, ele tá na história do clube. Um dos maiores técnicos da história, assim, indiscutivelmente. Eu não acompanhei, mas eu reconheci muita história. E sair da boca dele que ele pegou o São Paulo na segunda divisão do Campeonato Estadual. O São Paulo estava na segunda divisão do Campeonato Paulista e com medo de cair no Campeonato Brasileiro. Mas isso mano, não o Tele falou a parte bosta. O Tele falou que o Cafu era um lateral de merda. E o Cafu era um lateral de merda? Foi através dele que ele forçou o Cafu a ser foda. Apelando também pra questão da narrativa, essa época que o Tele falou isso, ele treinava o Palmeiras, né? Então, também tem a questão de você se exaltar, falar que você pegou o time da segunda divisão e você... Valorizar o trampo, exatamente. Valorizar o tempo, e outra que você treinava o time rival, né? Como que também tem isso aí. E treinava o Palmeiras, né? Acostumado. Mesmo que o Tele enxergue dessa forma, o fato do Tele enxergar dessa forma não torna isso verdade, é só um ponto de vista que ele tem. Ponto. O Tele podia falar, eu tenho 7 braços, você não tem 7 braços, velho. Mas não querendo tirar o foco no assunto, mas eu tenho uma pergunta pro Alan, né? Então vai acabar o programa, não vou fazer essa pergunta, mas me fala uma coisa, pra mim, o Palmeiras, ele é um time de basquete ou um time de vôlei, sabe? Mas você sabe por quê? Porque o Santos é campeão, o São Paulo é campeão, o Corinthians é campeão, o São Paulo é campeão, o Palmeiras Parmalat, o Palmeiras Crefisa, nunca o Palmeiras é campeão sozinho, você já percebeu? É o Palmeiras Nobre. Palmeiras Nobre. Parece esse time de vôlei de basquete. Já parou pra pensar nisso? Nunca tinha parado de pensar nisso. E quando não tem essa parceria, cai. Eu prefiro deixar o foco no São Paulo nesse programa aqui. Tá certo. Não. Cara, a gente teve o presidente, o Mustafa Contursi. A gente teve o Palaia dando auto-entrevista. A gente teve o Tirone, que rebaixou o Palmeiras, e no outro dia ele tava na praia tomando sol. Espera o Beluso. Vamos matar aqueles Bambis. Eles já morreram ontem. Então, assim, o Palmeiras teve um monte de diretor, não que o Paulo Nobre seja um santo, porque se o Palmeiras rebaixa em 2014, ele tá lascado. O nome dele, ele não consegue se reeleger, eu não sei nem se ele continua o final do mandato que ele tinha pra fazer. Mas o foco não é o São Paulo desse programa aqui, ou eu tô enganado? Não, vou voltar no São Paulo. Mas isso não quer dizer, o São Paulo ter disputado a segunda divisão do Campeonato Paulista, que eu quero deixar isso bem claro, não quer dizer que tira a grandeza do São Paulo. Na verdade, eu acho que ali foi um grande momento de fênix do São Paulo, que o São Paulo saiu das cinzas e virou tricampeão do mundo, vários campeonatos brasileiros, e aí, né, tá vivendo esses últimos anos aí, não os melhores, né, anos do São Paulo, mas não... Pra mim, eu acho que tem 5 clubes, independente de título, tô falando de camisa, tá? Tem 5 clubes aqui do Brasil que eu comparo a times fortes da Europa. Também não tô falando financeiramente, tô falando de nome. Eu comparo São Paulo, Santos, Grêmio, Flamengo e Cruzeiro a nível de Real, Barcelona, e nível de camisa, não nível de dinheiro, não tô discutindo grana, entendeu? Eu acho que os 5 maiores clubes do Brasil em camisa são esses 5 clubes, entendeu? Então, não é porque o São Paulo... clubes, repete, desculpa. Santos, São Paulo, Cruzeiro, Grêmio e Flamengo. Eu acho que esses times... Por exemplo, se você pegar um torcedor lá em Guayaquil e abrir um jornal e ver a Libertadores ter esses 5 times, eles vão saber que é uma Libertadores forte. Se tiver uns 2 ou não desses 3 times na Libertadores, e tiver Corinthians, Palmeiras, um Fluminense... cara, vai ser fácil. Ô, Aguiar, eu vou discordar também, cara. Eu acho que é por época, tá ligado, mano? Porque, assim, cara,
cara, eu tive a felicidade de ir pro Peru ano passado, cara, e depois o Guerreiro, mano, o Corinthians virou um time grande em Lima. Ah, não, mas aí é casos à parte. Eu tô falando mundialmente conhecido, entendeu? Eu acho que eu discordo de você, cara. Eu acho que a gente tem Grêmio e Cruzeiro são muito pesadas perto das outras. eu discordo, cara. Eu acho que o Brasil ele tem uma questão que ele tem realmente muitos times grandes e que você tem vários times que já foram campeão da Libertadores, que foram campeão do mundo, campeões nacionais. Então, assim, a gente tem uma situação muito particular. Não dá pra gente comparar com a Espanha, com a Itália, que tem 4, 5 times realmente grandes. Eu acho que o Brasil ele tem uma particularidade que ele tem, sim, 9, 10 times grandes. Não, porque aquele papo que a gente tava falando da gente não ter um monopólio de 10 anos, né, cara? Isso nunca aconteceu aqui. Esperamos que não aconteça. Não, mas viu, Caissara, eu tô falando no sentido, desculpa, não queria te cortar, mas no sentido não de título. O Corinthians tem Mundial, o Internacional tem Mundial, mas eu falo assim, que você ir a qualquer canto do mundo, se você falar o nome desse time, os caras sabem que esse time existe, entendeu? Eu acho que não tem nenhum outro time no mundo que inspirou tantas criações de outro time contra o Santos, tá ligado? Então, o Santos tem, nossa, praticamente quase todo o país, nem que não seja numa divisão inferior, tem o nome do Santos. E assim, e é por conta do Santos, né? Isso que eu quero dizer. Não a importância de título, a importância que, por exemplo, você viajar lá no Suriname, os caras sabem que o time existe. Eu entendo o que você tá falando, mas isso é mais Pelé do que propriamente o Santos. Assim, eu entendo o que você tá falando também e outra, mas eu não consigo nem comparar o peso dessas potências lá, que são potências mundiais, com a nossa aqui, cara. A gente não consegue se internacionalizar no sentido de América do Sul. Não passa jogo do Campeonato Brasileiro em nenhum país da América do Sul, praticamente. Entendeu? A gente não consegue nem isso, velho. Eu acho que o que a Guiar tá falando, assim, se um cara for com a camisa do Santos, desses times que ele falou, em qualquer lugar do mundo, a pessoa vai saber, é um time brasileiro. Se ele for com a camisa, sei lá, do Corinthians, do Palmeiras, talvez não seja uma associação tão clara. Basicamente isso. Pode ser. Tanto que a nossa exportação principal, apesar de que hoje ninguém quer usar, ninguém é ponto de vista, né? Mas era a camisa brasileira, né? A camisa do Brasil, da CBF mesmo, que é a amarelinha, que era a mais famosa aqui do Brasil, né? Só usa azul. Hoje em dia você tem que usar o azul, os caras deviam fazer uma vermelha aí pra ficar show de bola. Mas... Olha lá, O Aguiar vai falar assim, nossa, a bandeira nunca será vermelha. Comunista! Que é isso? Mas deixa eu falar, não, mas assim, voltando no negócio do senhor rapidinho, que é desconhecimento maior do Corinthians disputar o Mundial lá de 2012, né, que o Corinthians disputou, né, 2012, isso. E os caras trocar o escudo do Corinthians com o Corinthians da Alagoas? Mas a gente tem que pensar na questão da narrativa da mídia, cara. Os caras estão cagando pra gente, mano. Os caras não estão nem aí, mano. Os caras não assistem isso aqui, ou seja, pra eles, cara, mano, o futebol importante é o da Europa, e olha lá que, assim, em alguns países, mano, nem da Europa toda, é só daquele país mesmo. Por exemplo, na Inglaterra, ninguém assiste nenhum outro campeonato, velho. Só assiste o campeonato inglês, entendeu? Talvez seja uma questão econômica, até, né, de relevância mundial, assim. Não, sim, isso aí eu entendo perfeitamente, a questão econômica é tudo, mas o que eu quero dizer do peso da camisa, de como que acho o Caissara que falou, você ir no país com a camisa daquele time, que o time saber que aquele time existe, que é do Brasil, você tá entendendo? É isso que eu quero pôr na balança, porque financeiramente nunca vão alcançar eles, isso é sem sombra de dúvida. Sim. Mas, Aguiar, que time que você joga quando você tá jogando Pro Evolution Soccer? Você joga com Real Madrid, Barcelona, ou você pega o Santos, com o Zé Love? Quando tem chance de jogar com o Santos, eu jogo com o Santos, mas eu pego o Manchester. Aí, ó, você não pega o Et Jundiaí, você não pega o Santos. Eu vou jogar contra vocês que são viciados pra caramba com o Santos? Ah, vai! Caiu ou não caiu, Zete? Eu acho que caiu. Claro que caiu. Bom, acho que a gente já discutiu bastante, já deu para todo mundo levantar os pontos e os prós e contras aí do torneio e da questão, e acho que cada um brevemente fazer sua consideração. Eu, começando aqui, já deixo que, apesar de esse regulamento ser totalmente inadequado, ser muito discutível, mas não dá para falar que o São Paulo caiu a contragosto, porque seria muito legal dizer que o Santos é o único time grande que ainda não caiu, mas eu acho que o São Paulo tá no caminho, então não foi 90, vai ser alguma hora. Então, eu vou seguir o relator aí, o Caissara. Quando o Aguiar vivia falando essa história, eu achava que realmente era uma coisa muito mais forte. Era um argumento muito mais fortificado de você realmente falar o São Paulo ficou nas últimas posições. Só que olhando o regulamento, olhando a matéria da Globo, olhando no Wikipédia o campeonato, as disputas ali, você vê que o São Paulo não chegou nem perto de ser rebaixado. Eu vou usar essa mesma tática pra falar que o Palmeiras também não caiu e que foi campeão do mundo. Beleza, velho. Você é o Terraplanista 2 do podcast agora.
Então, que o São Paulo caiu é fato. E outra coisa, regulamento, papel aceita qualquer coisa. Temos que ir pelo costume. E o costume, que é o torcedor que leva, né, a vivência do futebol pro estádio, o torcedor da época sabe que o São Paulo disputou a segunda divisão com a chance de disputar o título e acabou dando certo e acabou ganhando o título. Mas foi uma segunda divisão premiada ao título, entendeu? Então caiu. Tá bom, Guilherme. Tá. Eu vou te consultar um doutor, cara. Cara, assim, pra fechar da minha parte aqui também, pra mim, eu vou tocar até em 2 pontos que vocês comentaram agora há pouco. Pra mim é evidente que o São Paulo não caiu, não consta no regulamento. Se o regulamento é bagunçado, isso não quer dizer que um time tá na segunda divisão. No regulamento fala que não há descenso, cara. Não há. Não tem o que falar. Não tem queda pra segunda divisão. Então, o meu ponto é esse, não tem, isso é balela. Eu entendo que pra cultura do futebol, pra ideia do torcedor rival, é muito louco, é chapado você chegar e discutir, pô, o São Paulo caiu pra segunda divisão. Meu, eu sou São Paulino, mas eu sou realista pra caralho. Se o São Paulo tivesse caído pra segunda divisão, não teria problema nenhum em falar aqui. Assim como eu discuto que, mano, eu odeio uma série de músicas do São Paulo, eu não gosto de campeão voltou, eu não gosto dessas borras, São Paulo não é soberano de porra nenhuma, São Paulo é igualzinho a qualquer outro clube do Brasil. Essa foi uma questão criada por dirigentes de São Paulo pra dar a impressão de que o clube é maior. Eu tenho nojo desses bagulho, eu acho asqueroso, tá ligado? A gente é tudo igual aqui, não tem diferença nenhuma, ninguém é melhor do que ninguém em relação aos clubes de futebol, é tudo uma bagunça, é uma politicagem desgraçada. E esse é o meu ponto. São Paulo não quer pra segunda divisão, Aguiar, você tem que procurar um bagulho legal pra se cuidar aí, cara, sei lá. E assim, cara, em relação à cultura torcedora, de que isso tem importância, eu concordo pra cacete, Aguiar, não tenho dúvida disso aí. Tanto é que o Triple H Podcast fez um episódio só sobre o campeonato de 87 e, cara, pra mim, na minha opinião, 87 é do Flamengo. Sério? Por uma série de outras questões, a gente não vai entrar nessa discussão aqui, muito mais por essa questão realmente de... Era o campeonato do país na época, o módulo onde o esporte disputava não era o módulo mais popular do país, o popular era realmente do Flamengo. Cara, essa é uma outra questão, é um outro campeonato, é uma outra discussão e é um outro regulamento que foi assinado só pelo Eurico Miranda, que é uma outra história também. O Palmeiras, cara, eu considero o Campeonato Mundial de 50 como um campeonato de relevância mundial, sim, sem dúvida alguma, pra levar os pontos que vocês colocaram agora no argumento de vocês, que ia levar em consideração que o Palmeiras era campeão mundial. Eu acho que sim, aquele campeonato é de relevância gigantesca pra história. A questão é, não tem que ficar de viralatismo, tá ligado? A gente é campeão mundial, não, para. Se o Blatter não tivesse sido preso em meados de 2015, o Palmeiras hoje seria campeão mundial porque ele teria dado uma canetada. Mas, resumido, e falando de tudo isso que eu já falei aqui, tentando colocar numa caixinha pequenininha, São Paulo não caiu pra segunda divisão, galera, esquece isso aí. Eu só queria fazer um último comentário com o Alan antes de vir um anjo caído. Na verdade, eu sou muito, aqui do programa, eu sou mais ligado com escola de samba, carnaval, essas coisas, viu, Alan? E eu queria fazer um comentário muito bacana, porque nós temos todas as torcidas de São Paulo estão envolvidas em carnaval, mas a do Santos nunca disputou a primeira divisão, mas as outras já. E tem uma torcida em particular, como você representa o São Paulo, eu queria só dar os parabéns. Eu acho que a Dragões está muito perto de ganhar um título, e a Dragões, ela merece os parabéns, porque se o cara assiste carnaval e não sabe que a torcida da Dragões é ligada ao São Paulo, não parece que é, porque ela usa muito pouco o escudo do São Paulo, o nome do São Paulo. E eu acho que é assim que deveria ser com as outras também, entendeu? Então, como você representa o São Paulo, eu queria comentar isso com você. Eu acho que a Dragões, nessa parte, ela tá muito de parabéns, que ela faz carnaval, ela não faz carnaval para o São Paulino, entendeu? Ela faz carnaval pra desfilar. Não sei se você é ligado a carnaval ou se você já parou pra reparar isso, né? Cara, eu já parei pra pensar um pouquinho nisso, assim, eu confesso, não tenho a mínima relação com o carnaval, assim, vejo o bagulho ali, assim, mas não tenho muita relação, não. Mas eu entendo isso que você tá falando e pra mim tem bastante sentido, sabe? É só você comparar com o carnaval do Rio de Janeiro, por exemplo, assim. Sim. Você não tem essa relação com os times de lá, é um negócio muito mais de escola, ali, muito mais enraizado, de representar um bairro específico. Eu, sinceramente, não tenho muito argumento pra poder falar sobre, mas eu entendo o que você tá falando. Não, legal, eu acho que é bacana isso por parte das Dragões. Caiu ou não caiu, Zete? Eu acho que caiu. Claro que caiu. Zé. Então, Alan, queria agradecer a sua participação aí. Espero que o Aguiar não tenha te irritado o suficiente de você nunca mais voltar. Isso, cara? Caralho, velho. Foda. Mas é isso, cara. Queria agradecer a sua disponibilidade aí. A gente tá gravando à noite e tal. Muito obrigado. E faça as considerações aí que você quiser. Cara, só tenho a agradecer de verdade, assim, tipo, putz, conversando com os moleques, assim, foi uma puta surpresa. Legal pra caramba mesmo, receber o convite de vocês. Pô, vocês estão há mó tempão aí na estrada, cara. Legal mesmo. Tenho experiência em podcast. A gente, menino novo, acabou de chegar, então tem que ter um respeito. E agradeço muito o convite. Em nome do Triplete Podcast, tô aqui pra agradecer. Em nome do Lucas, do
o Newton, a gente tá começando aí, mas a gente tá fazendo um trampo legal, pra enriquecer a podosfera, que é uma coisa que a gente gosta muito. E, cara, se quiser acompanhar o Triple H Podcast, tá em todos os agregadores, assina o feed aí, acompanha a gente. No Instagram é @Triple H Podcast, no Twitter @Triple H Podcast também, no Facebook também, a gente tá com o canal no YouTube, Triple H Podcast. Então, cara, se inscreve aí, continua curtindo a gente. A cada 15 dias tem um episódio novo aí. Vamos tentar fazer uma parada legal, porque, putz, é muito gostoso estar aqui discutindo sobre futebol, falando de uma parada que a gente gosta, que além de ser a parada do campo ali, é uma parada cultural nossa, né, meu? Então, vamos levar, vamos manter isso de cabeça em pé. Muito legal, obrigado, de verdade, valeu mesmo. Beleza, só que a gente tem um convidado ilustre e ele quer fazer umas perguntas pra você. Vamos pro momento de conexão, certo? Então, aqui é o Anjo Caído. Alan, tudo bem? Muito obrigado aí por participar do programa, certo? O que eu falo é o seguinte, é melhor você não contrariar, porque esses dois aí já sentiram a força do meu tridente, tá bom? Só pra deixar bem claro, eu torço pro maior time do Rio de Janeiro, não sei se você sabe disso. Eu sou torcedor do América. Do América de Cali também. América de Cali é o principal. Mas aqui no Brasil, como eu encarnei esse espírito brasileiro, eu sou americano. Da Inglaterra é do Manchester. Da Inglaterra é do Manchester, até porque eu nunca torceria um time a favor do Caixara, entendeu? Fora o Santos, cara, que aí não tem jeito. Mas vamos lá. O que eu tenho que te perguntar é o seguinte. Você acha que o São Paulo é maior do que o meu América? E tenta que a sua resposta pode te trazer muitos problemas. Não tô querendo, sabe, né, influenciar na sua resposta. Claro. Cara, é o seguinte, eu jamais cometeria esse equívoco, mano. De falar que um time que, tipo, nasceu, tipo, em 1930, ali, meados disso, é maior do que a grande América do Rio de Janeiro, passou o Romário, que o Zé Trajano torce, cara. Eu jamais falaria uma parada dessa, entendeu? O América do Rio de Janeiro, ele é um time gigantesco aqui do nosso continente até. Só a gente olhar as conquistas. Putz, Libertadores tem 12, tá ligado? Campeonato Brasileiro tá beirando os 37 aí. Então, cara, eu jamais falaria uma besteira dessa, nunca me equivocaria dessa forma. O América, ele tem que ter o seu respeito, cara. Eu tô aqui até pianinho pra falar do América. Eu fico muito agradecido. Você também tem um certo carinho pelo nosso co-irmão aí de São Paulo, de São José do Rio Preto? Eu não tinha, mas vou ter a partir de hoje, cara. Que bom. É bom saber. Porque esses caras aí, sem vergonha que fazem o programa aí, eles não respeitam o meu América, sabe? Respeitar. Não, qualquer dia alguém vai assar aqui, vai virar churrasquinho. Ô, Anjo Caído, o Edir Macedo tá te chamando ali. Vai começar o Fala que eu discuto, ô Anjo Caído. Calma, vou encerrar, calma. Eu que patrocino essa porcaria, caramba. É o Jorge Soros o bagulho, velho. Que falta de respeito é essa aí? Eu vou falar disso qualquer dia, vamos fazer um programa. Daqui 10 anos, quantas vezes o Palmeiras já caiu, beleza? Putz, isso é bom, hein, velho? Não, acho que vai ser bacana. A gente diverte mais ou menos o Palmeiras aí daqui até 10 anos. Mas vamos, só pra fechar, eu tenho uma pessoa ilustre aqui. Tem várias pessoas ilustres no futebol aqui. Mas só tem o Juvenal. O que você gostaria de mandar de recado pro Juvenal? Que eu já tô descendo já pra bater um papo e tomar um uísque com ele. Pô, Juvenal, de você eu sinto falta, cara. Eu sinto muita falta. Arapuca! Arapuca! Num campo desse tamanho, que é uma arapuca. É uma arapuca. Só que é uma arapuca triplicada. São Paulo é um time maravilhoso. Porque o São Paulo... Luiz Fabiano. Não vai pro Corinthians, não, Luiz. Vou te buscar, Luiz Fabiano. Eu gosto muito de Juvenal, sinto falta de você, Juvenal. Volta de novo, cara. Volta, aparece de alguma forma aí, sei lá, vem aqui. Não vou falar pra você vir aqui em casa que eu vou ficar com medo, sei lá. Mas aparece de alguma forma. Ajuda nós aí, porra. Da onde você estiver. Vou estudar o assunto, tá bom? Vou ver se eu libero ele. Ele tá fazendo muitos trabalhos aqui, mas quem sabe eu libero ele. E só pra fechar, o voto do Anjo Caído, né? É claro que o São Paulo caiu. Anjo Caído, né, velho? Porra. Então, claro que caiu. Caiu junto com ele. Valeu, Anjão. Beijinho. Balanço, swing, praia e carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. 2 dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar. Sem um banho de mar, tem a distância, a lotação. Tumulto então, tô no favelinha. Peguei fora da linha, meia Copacabana.